Olá, estudantes da educação de jovens e adultos, estamos começando mais uma aula para vocês, Linguagem, Suas Tecnologias, Língua Portuguesa. Eu sou o professor Ivair. Sejam todos muito bem-vindos e hoje falaremos sobre semântica. E a semântica é entender o significado das palavras em cada contexto. Vamos lá? Semântica é a parte da gramática, dos estudos da gramática que diz respeito ao significado que as palavras representam. E esses significados eles podem ser observados no sentido literal, ou seja, no seu sentido real, mas também podem ser representadas pelo sentido figurado, subjetivo. A semântica, ela estuda o significado e a interpretação, do significado de uma palavra, de um signo, de uma frase, de uma expressão em um determinado contexto. Então, normalmente, quando alguém fala uma palavra que você desconhece, e aí é necessário que se procure no dicionário para saber o sentido dessa palavra. Mas, muitas vezes, a palavra, no seu sentido isolado, ele pode representar um significado, mas em um determinado contexto, em uma determinada frase, possa ser que esta palavra não apresente o quê? O sentido real. Possa ser que o sentido seja figurado. Vamos aqui? Sobre a semântica, então ela estuda o significado e a interpretação de uma palavra. Então isso nós já falamos. Então sempre que se fala em semântica, é o estudo do significado das palavras. É importante também deixar registrado que compreender bem os significados que representam uma palavra é fundamental para que possamos escolher de forma adequada, conveniente, os vocábulos, ou seja, as palavras que melhor expressam as nossas ideias, os nossos pensamentos. Pois bem, semântica estuda esse significado, que pode ser um significado real ou figurado. De olho aqui na tela, olha esse exemplo. Veja essa imagem, pode ser um fruto, que é diferente da parte da camisa. Então, nós podemos aqui observar que esse desenho aqui procura representar uma manga, mas também nós podemos falar desta manga, que compõe parte da vestimenta, a manga da camisa. Perceberam? Então, nós temos aqui uma palavra que, dependendo do contexto, significa uma coisa. Dependendo de um outro contexto, já é um outro significado. Pois bem, quando nós falamos em significados, em sentido real ou literal, nós precisamos estudar duas expressões que identificam numa oração, numa frase. É o sentido denotativo de uma palavra ou o sentido conotativo. Então, nós vamos falar sobre denotação e conotação. Por quê? É a partir delas que nós vamos entender quando uma palavra apresenta um sentido real, quando ela apresenta um sentido figurado. De olho na tela. Quando nós falamos em denotação, é o sentido usual, literal, referindo-se a uma realidade concreta ou imaginária. Mas o sentido da palavra, na sua significação, ela é usual, ela é literal, ela é real. Olha só, o exemplo. Não sei onde coloquei as chaves do meu carro. Olha, as chaves, então, tem o sentido real, literal neste caso. Então, a denotação é o sentido real de uma palavra em um contexto, em uma frase, em uma oração. Então, chaves, nós estamos falando realmente de uma chave de um automóvel. Quando nós falamos em conotação, ocorre quando a palavra é empregada em um sentido figurado. Ele é associativo, possibilitando várias interpretações. Ou seja, o sentido conotativo tem a propriedade de atribuir às palavras significados diferentes do seu sentimento original. Olha, joguei fora as chaves do meu coração. E olha só, aqui neste caso, a palavra chaves aqui, ela não está no sentido real. Ela está no seu sentido figurado. Porque o que seria jogar fora as chaves do meu coração? Se fechar, se fechar
para qualquer tipo de emoção ou relacionamento, talvez se decepcionou com algum amor que passou pela vida e aí nesse momento não quer mais nenhum tipo de relacionamento. Portanto, diz aí que jogou fora as chaves do coração. Perceberam? Nesse caso aqui o sentido é figurado. Eu posso atribuir inúmeros outros significados neste contexto. E aí nós temos, olha só, a linguagem denotativa, ela apresenta o sentido real, ou seja, não é figurado. É mais comum em textos não literários. Quando você lê uma notícia, um artigo de opinião, então a linguagem é denotativa, porque a expressão ali representada no texto precisa ser real, porque uma notícia, por exemplo, está trabalhando com fatos reais. Quando nós falamos de uma linguagem conotativa, ela apresenta o quê? Um sentido figurado. O uso da palavra aqui não é no seu sentido real. E normalmente nós iremos encontrá-los, esses textos literários, que é necessário que o autor apresente aí uma possibilidade de interpretação, porque depende da sua subjetividade, depende das emoções que ele está tratando ali naquele texto, e aí ele pode atribuir a essa expressão, a uma determinada palavra, uma carga emotiva, sentimental, que vai nos transportar para entendermos uma palavra de inúmeras outras formas. De olho na tela, também outra questão que nós vamos estudar sobre os sentidos das palavras são as sinonímia e a antonímia. Quando nós falamos em sinonímia, sinônimos, estuda o quê? As palavras sinônimas, ou aquelas que possuem um significado ou um sentido semelhante. Então, todas as vezes que nós falamos em sinônimos, são palavras a quais nós atribuímos um sentido semelhante. Vamos ver os exemplos? Olha aqui na tela. Casa, olha um sentido semelhante. O lar pode ser uma moradia, uma residência. Percebam que aqui é a mesma família, né? A mesma família semântica, olha só, casa, lar, moradia ou residência. Tudo se reporta a um lugar onde vive uma determinada pessoa, uma determinada família. Olha só a outra palavra que são sinônimas. Delicioso, quer dizer, tem um sabor muito bom. Então pode ser também saboroso. Carro, nós também podemos chamá-lo de automóvel. Portanto, a sinonímia estuda as palavras sinônimas, ou seja, aquelas que têm um significado ou um sentido semelhante. Porém, quando nós falamos em antonímia, nós estamos falando o quê? De palavras antônimas. Neste caso, as palavras têm o sentido contrário. De olho aqui na tela. Antonímia. Se por um lado a sinonímia, ou seja, os sinônimos, é o estudo das palavras com significados semelhantes na língua, a antonímia é o contrário dessa definição. São palavras que possuem significados opostos, contrários. Olha só, mal com L é o bem, o mal e o bem. Mal com o antônimo é bom. Então, mal com U é o contrário de bom. Até para vocês não fazerem confusão. Mal com L, o contrário é bem. Mal com U, o contrário é bom. Olha aqui, nós temos fraco. Qual que é o contrário de fraco? Forte. O claro, o contrário, o oposto, o escuro. Subir, qual que é o contrário? Descer. Então, todas as vezes que nós nos depararmos com palavras com os significados opostos, com os significados contrários, nós estamos falando de palavras antônimas, beleza? Bom, prosseguindo aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre a polissemia. O que é a polissemia, professor? Polissemia é a propriedade que uma mesma palavra tem de apresentar mais de um significado nos múltiplos contextos em que aparece. Veja alguns exemplos de palavras polissêmicas. Então, quando nós falamos em poli, são várias. Nós estamos falando de semântica, polissemia, vários significados. Banco é uma instituição comercial, financeira, ou pode ser um
assento, né? Um lugar onde se senta. Manga pode ser a parte de uma roupa ou uma fruta. Perceberam? Os vários significados aqui são definidos pela polissemia. Bom, olha só, aqui nós temos: só falta encaixar esse parafuso, filho. Vai buscar a porca. E aí o gurizinho vem aqui, olha só, nessa tirinha e fala: vamos, Rosinha, é só por um instante. Mas ele entendeu a palavra porca como se fosse o animalzinho. Então aqui nós estamos falando justamente, né, da polissemia, o sentido de uma palavra no contexto. Se o pai estava consertando o carrinho, nesse caso o parafuso e uma porca, ele estava falando de uma parte, né, de uma peça. Então na tirinha a palavra porca, ela pode ser polissêmica, tem dois sentidos. Aí nós vamos entender qual que é o sentido de acordo com o contexto. Então, pelo contexto aqui, nós estávamos falando de consertar um carrinho. Já temos o parafuso e aí precisamos de uma porca que complemente esse parafuso. Percebeu o quanto é importante explorar o significado de uma palavra? O dicionário pode ser o seu maior aliado. Busque explorá-lo, ok? Então, se você encontrou uma palavra e não sabe o significado, pesquise no dicionário. Esse dicionário pode ser um dicionário físico, livro que você tem aí na sua escola, ou podemos pesquisar também nos dicionários online, através da internet. O importante é não ficar dúvidas. Se não sabe o significado de uma palavra, pesquise-a, ok? Bom, turma, estamos encerrando aqui a nossa aula e hoje, nossa aula, nós trabalhamos sobre a semântica, o significado das palavras. E aguardo vocês na próxima aula. Até mais, fui!